como é que os vestibulares costumam cobrar esse assunto, correto? Primeira coisinha, turma, olha só, Lamarck e Darwin. Olha lá, veja bem, os dois são evolucionistas, certo? O problema é que cada um, a seu tempo, utilizou as ferramentas de que dispunha para poder formular suas teorias, né, tá? Então, o Lamarck, ele antecedeu temporalmente o Darwin. Então, o Lamarck, ele tinha ferramentas rudimentares para poder formular sua teoria. Posteriormente, veio a teoria do Darwin, que derrubou a teoria lamarquista, mas em função o quê? Da diferença do tempo, né? Beleza, tá? Das ferramentas científicas que cada um utilizou, correto? Então, mas veja bem, olha só. Qual o fundamento da teoria lamarquista? Então, o Lamarck falava assim: uma determinada mudança no ambiente, ela vai gerar uma necessidade do indivíduo se adaptar àquela mudança. Então, essa necessidade de adaptação em relação à mudança vai gerar o quê? A modificação no indivíduo. E essa modificação vai gerar a evolução desse indivíduo no ambiente, tá certo? Em outras palavras, moçada, então, vamos entender aqui o fundamento do lamarquismo. Para o Lamarck, acontecia o seguinte: a modificação no organismo, a mudança no organismo, ela é uma resposta direta à mudança no ambiente, certo? Ou seja, moçada, falando inversamente, essa mudança no ambiente orienta a modificação no indivíduo, tá? Então, para o Lamarck, o indivíduo se modificava em resposta a uma mudança ambiental. E essa mudança orientava essa modificação, beleza? Então, esse é o pressuposto aí da teoria lamarquista, correto? Vamos falar do darwinismo, depois eu vou te dar um exemplo clássico para a gente comparar as duas visões, do Lamarck e do Darwin. Tranquilo, tá? Vamos lá então, olha só. Darwinismo. Olha só, a teoria da seleção natural. Então, essa é o quê? Essa é a chave da teoria darwinista. Então, o Darwin, quando ele fez aquela famosa viagem dele ao redor do mundo, e ele parou um tempinho lá no arquipélago das Ilhas Galápagos, né, tá? Ele observou o quê? Uma enorme variabilidade de organismos, claro, né, nas diferentes ilhas. Só que essa variabilidade que ele observou, muito cuidado, gente, foi uma variabilidade, foram o quê? Diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie, tá certo? Se falar em variabilidade dentro da natureza, variabilidade entre animais ou variabilidade entre vegetais, pô, isso é óbvio, claro, né? Porque você tem diferentes espécies convivendo na natureza, né? Agora, essa variabilidade aqui, que o Darwin verificou, é dentro de uma mesma espécie, tá certo? Então, diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie. O Darwin verificou o seguinte, moçada, que dentro dessas diferenças, vai ter o quê? A ação do meio. O meio é que vai fazer o quê? A famosa seleção natural. Então, como é que o meio age? O meio age selecionando as características que são mais favoráveis a uma determinada situação. É isso que ele quis dizer, né, tá? Então, dentro dessas diferenças entre indivíduos de mesma espécie, você vai ter a ação seletiva do meio. E aí acontece o quê? O meio seleciona a característica que for mais favorável para uma determinada situação. Eu já vou exemplificar, tá? Para ficar claro, correto? E aí acontece o quê? A adaptação. A adaptação daqueles que têm as características favoráveis. Portanto, o Darwin ele fala o seguinte: não é a lei do mais forte que prevalece na evolução, é a lei de quem? Do mais adaptado. Tranquilo? Beleza? Vamos comparar então as duas teorias com um exemplo clássico do vestibular? Pescocinho da girafa. Então, olha só, preste atenção. Pescoço da girafa do ponto de vista lamarquista. A girafinha, todas as girafinhas num determinado momento tinham um pescoço curtinho. E essas girafinhas de pescoço curto, elas se alimentavam da vegetação arbustiva, da vegetação mais baixa. Com o passar do tempo, essa vegetação ela foi escasseando, até que chegou uma hora que não havia mais comida na parte baixa da vegetação. Então o que aconteceu?
Uma mudança no ambiente, ou seja, agora não tem mais comida na parte baixa, agora a comida está na copa das árvores. Então, a mudança no ambiente fez com que, gradativamente, a cada geração, a girafia tivesse que ir esticando o pescoço para poder finalmente alcançar a alimentação na copa da árvore. Vocês entenderam, tá? Então, olha só, a mudança no ambiente, agora comida só no topo das árvores, fez com que a girafinha esticasse o pescoço. Então, o fato da girafa aumentar o comprimento do pescoço foi uma resposta direta o quê? A uma mudança no ambiente. Isso é lamarquismo, pessoal, tá? Agora, veja bem, a mesma situação, pescoço da girafa, do ponto de vista do Darwin. Dentro de uma mesma população, né? População, conjunto de indivíduos de mesma espécie. Então, Darwin observou o seguinte. Dentro de uma mesma população de girafinhas, existiam girafas de pescoço curtinho e girafas de pescoço longo. Com a escassez da alimentação arbustiva, da vegetação baixa, o que aconteceu? Seleção natural. O meio, com o passar do tempo, o meio foi selecionando a característica mais adaptada àquela situação. Ou seja, agora prevalece quem? A girafa de pescoço longo, porque ela vai conseguir alcançar a vegetação na copa da árvore. Então, com o passar das gerações, o que aconteceu, moçada? O meio selecionou a característica mais favorável. Então, as de pescoço curto não conseguiam mais se alimentar, foram eliminadas. Então, prevaleceu quem? A população de pescoço longo, que se adaptaram a essa nova situação. Vocês entenderam? Beleza, tá? Então, essas são as diferenças fundamentais entre a visão lamarquista e a darwinista. Tranquilo? Agora, última coisinha. O Darwin foi muito criticado pela comunidade científica da época. Por quê? Darwin, tá bom, você observou essa variabilidade dentro de indivíduos da mesma espécie, tá bom, mas me explica o porquê disso. E o Darwin falou, não sei, não tenho ferramentas para isso. Por quê, moçada? Porque a explicação para a variabilidade não envolve só conceito biológico, envolve também conceito genético. E o Darwin não tinha ferramentas para fazer esta análise. Por isso que só no início do século XX, lá por volta de 1920, os caras estudiosos fizeram o quê? Retomaram as ideias biológicas, o estudo biológico do Darwin, somaram com quem? Com o estudo genético do Mendel. Lembra lá, tá? Então, olha só, juntando a teoria darwiniana, evolutiva, biológica, com a teoria mendeliana, princípios da hereditariedade, da genética, surgiu quem? O neodarwinismo, que os caras chamam também de teoria sintética da evolução, beleza? Neodarwinismo. E aí vem a explicação para a variabilidade, que o Darwin não soube explicar, tá certo? Então, olha só, moçada, variabilidade, ela é devida a dois eventos. Aqui, ó. Um evento, pessoal, é a ferramenta básica da evolução na natureza, a mutação. Sabe por quê? Porque a mutação não é um evento programado. A mutação é um evento que acontece ao acaso. Pode ou não trazer benefícios para o organismo, mas evolutivamente falando, a mutação tem o quê? Tem um efeito benéfico, beleza, tá? E o que é a mutação? Você vai ter o quê? Você tem a mudança ou na estrutura ou no número de cromossomos de uma determinada espécie, beleza, tá? Então a mutação, ferramenta básica da evolução, correto? Vou te dar um exemplo daqui a pouquinho para você ver como a mutação ela pode ser benéfica, tá? E outro evento aqui, moçada, que está relacionado com o quê? Com o tipo de divisão celular, que nos animais tem a finalidade de produzir gametinha, espermatozoides e óvulos. Então, ó, lembra? Meiose. Quais são os eventos lá na meiose, na produção de gametas, que levam o quê? A recombinação, a mistura de genes, né? Então, olha só. Primeiro evento, no início da meiose, a famosa permutação ou
crossing over, troca de pedaços entre cromossomos, né, tá? De parzinhos homólogos, beleza, tá? Par de cromossomos homólogos. E lá no final da meiose, você vai ter o quê? A formação dos gametinhas. Só que para formar gameta, você vai ter o quê? Os genes se separam de forma independente. Então, é a segregação independente dos cromossomos. E aí você tem o quê? Você tem possibilidades, combinações diferentes nessa separação dos cromossomos. Então, isso leva o quê, pessoal? A uma recombinação gênica, recombinação de genes. Belezinha, tá? Só para finalizar, olha só a mutação tendo um efeito benéfico sobre uma população. Não esquece, ó, aquela situação clássica para o vestibular, a resistência bacteriana aos antibióticos. Gente, visão do Darwin. Numa população de bactérias, existem bactérias sensíveis à ação do antibiótico e existem bactérias resistentes à ação do antibiótico. Só que a resistência ela é devido ao quê? A mutação. Então, cuidado, não é o antibiótico que vai conferir a resistência à bactéria, beleza? A resistência é um evento ao acaso, devido à mutação. O antibiótico ele é quem? O agente seletivo. Então ele vai selecionar essa população. Então o antibiótico ele elimina as bactérias sensíveis, certo? Só que se você não utiliza o antibiótico de uma forma adequada, você vai favorecer o quê? A população de bactérias resistentes. E essas bactérias resistentes, elas se reproduzem rapidamente. Então vai chegar uma hora que você só vai ter o quê? Uma população de bactérias resistentes que não respondem mais à ação do antibiótico. Tranquilo? Beleza? Ô moçada, espero que tenha ajudado vocês no esclarecimento desse importantíssimo assunto. Um abraço, até a próxima.